E aí vamos dar continuidade, né? Já falamos um pouco, né, de como utilizar, como observar as teorias, né, os fundamentos todos na nossa prática. Comecei, foi só uma base, ainda tem muito para falar sobre isso, tá? Não, de modo algum esgotamos o conhecimento acerca, mas já deu para dar uma pincelada. Acredito que tenha sido de utilidade, se não foi, me avisem o que não ficou compreensível de como ambientar ou como aplicar na prática, tá? Hoje eu quero continuar com vocês a partir da teoria de canais. Eu quero tentar esgotar um pouco essa teoria de canais, não especificamente cada um dos canais, mas a teoria em si, como ela funciona, para que serve. Aí vamos debater um pouco desses canais também, né? Quais são relevantes para uma coisa, quais são relevantes para outra, qual a forma de utilização ou como combiná-los de melhor maneira, talvez. E aí, principalmente, olhar na questão dos unitários, né? Como fazer isso, utilizar, ser real, fazer parte do nosso dia a dia ali, da prática, né? Como aplicar esse tal desses unitários. E aí, assim, deixa eu já separar aqui a canetinha que eu vou precisar e bora lá. Então, legal. Já falamos, né, sobre essa base inicial de como aplicar, ou como utilizar, ou como ver, né, as substâncias, o yin e o yang, e os 5 elementos e os 5 movimentos. Quanto às 5 substâncias, eu quase retomei a partir delas hoje, mas vou deixar para mais para frente, para a gente entrar isso, o debate delas também quando for falar de síndromes. Aí acho que vai casar melhor do que só falar sobre as substâncias em específico, né? Então, vou dar ordem na mesma sequência que está aqui, ok? E aí vamos lá falar dos canais, né? Qual a primeira ideia, ou o primeiro conceito a se lembrar e para praticar, né? Utilizar a prática dessa teoria de canais na nossa clínica ou na atuação do acupunturista ou como acupunturista é lembrar daquela falazinha, né? Que eu deixo para vocês em aula, o mais importante são os canais. Para aplicação de acupuntura, o mais importante são os canais. Né? Quem quiser dar uma olhada naquela aula de canais, de trajetos, eu debato um pouco sobre os canais antes de falar sobre os canais em específico. Então, acho que vale a pena, tá? Porque assim, quando a gente fala de canal, a pessoa fala, é só um trajeto. E não é bem assim, né? Se a gente pegar na fisiologia, a gente vai repassar pela fisiologia também, quando a gente olha a fisiologia, por exemplo, do fígado, no Imperador Amarelo fala que o fígado é o joelhinho do pé. Então, o canal do fígado também é parte do fígado. O canal do pericárdio também é parte do pericárdio. O canal do coração também é parte do coração. Então, lembrar que os canais também fazem parte da constituição da fisiologia. Então, quando a gente fala sobre canais, quando a gente fala sobre trajetos, quando a gente fala sobre fisiologias, é importante lembrar de que os canais fazem parte da fisiologia dos órgãos e das vísceras. E aí, além disso, né, lembrar que toda essa teoria, essa rede de canais, está aí para nos lembrar que está tudo interligado. Nosso corpo todo é reunido, nosso corpo todo está conectado de alguma forma. E a forma principal com que isso acontece é a tal da teoria de canais, ou a relação dos trajetos dos canais que existem, sejam os canais de sangue, sejam os canais de Qi, para a condução de toda a vitalidade, de todo o Qi, de todo o nutritivo, de todos os líquidos, de todas as substâncias, Shen, Jin. Então, tudo tem que fluir por algum lugar. E aí a teoria de canais vem para nos mostrar a diversidade de canais que a gente tem, a diversidade de caminhos e rotas que a gente tem dentro de um corpo. Né? Algumas com características mais de superfície, outros com características que vão desde a superfície até o mais profundo, outras que estão só no profundo, algumas que interligam alguns órgãos, outras que só cruzam com alguns locais, né? Com alguns órgãos, com outros trajetos, com trajetos internos. Então, lembrar que essa teoria inicialmente vem para falar isso. Ó, tá tudo interligado. Então, uma coisa que você vê para fora corresponde a algo que está acontecendo dentro. Então, acho que esse é o
suprassumo para a gente na parte da prática a partir da teoria de canais. O que vejo em um canal, o que vejo em um trajeto, é correspondente a algo que está acontecendo naquela fisiologia. Pode ser decorrente daquela fisiologia ou não. Então, por exemplo, por que decorrente ou não? Vamos falar que na parte interna do meu braço, do meu antebraço, ou dos meus antebraços, comece a sair pipoquinhas vermelhas, começa a sair racho cutâneo, né? Coceiras, pipoquinhas vermelhas, às vezes uma certa secura ou uma certa umidade. E aí, primeira coisa que penso, bom, se só está acontecendo na parte anterior do antebraço, ou na parte interna do antebraço, eu já relaciono isso inicialmente aos yin, e aí principalmente aos yin da mão, aos yin que estão na parte superior, aos canais yin que estão no braço ou no antebraço. E aí, se me lembro da fisiologia e quem que passa por ali, vou associar muito provavelmente isso a pulmão ou a coração, né? Que são eles os principais que estão passando ali. A gente pode falar do pericárdio, né? Mas se vocês lembrarem daquela aula de canais, se não lembrarem, voltem para ver. Pericárdio e coração são coisas muito similares, né? A gente já falou isso em fisiologia, já falou isso em canais, já falou isso em síndrome, já falou isso em tratamento. Então, é uma forma de a gente utilizar canais que se adequam, canais que são similares, canais que têm uma mesma potência, canais que estão numa mesma localidade, canais que se reúnem, porque a teoria me explica que está tudo interligado. E aí, quando vou para a teoria de canais, quando vou trabalhar e observar isso a nível de clínica, basicamente a gente vai estar observando isso aqui, né? A gente vai estar observando a pele, a gente vai estar observando as zonas cutâneas. E aí o que é importante lembrar? Que essa pele ou as zonas cutâneas são correspondentes àquele canal ou àquele trajeto que está imediatamente abaixo daquela região. Se nós pegarmos, por exemplo, um trajeto bem bobeira, tá? Imagina que aqui é o braço ou o antebraço da pessoa, eu pôr um galinho aqui para falar que é a mão do cidadão, mas se eu penso que isso daqui é a parte interna, tá? Pensando que aqui é interno, e aí eu pego o canal de pericárdio, por exemplo, que está bem no centro, né, do antebraço, da parte interna do antebraço. Se eu pegar as mediações entre esse canal e o canal de pulmão ou o canal de coração, esse meio desse caminho, ou as áreas adjacentes ao canal principal do pericárdio, são correspondentes também ao pericárdio, né? O canal principal é pequeno, vamos dizer assim, em comparação, né, com a parte da pele que o canal abrange, mas aí lembrar que como se fosse um cone, ele vai abrindo para fora, né, para ter essa abrangência maior. E isso vai começar a partir, né, dos canais principais que estão, cadê o meu? Aqui, ó, os canais principais que estão aqui nos círculozinhos, né? A gente vai ter um yang teoricamente mais exterior, enquanto o canal principal yin teoricamente mais interno, mais interior. E aí a gente vai ter que a comunicação desses canais principais com as zonas mais superficiais é realizada a partir dos colaterais. Então, dos colaterais que saem, dos colaterais maiores, saem ramificações, né? Primeiro com o Sun Luo, né? Que são verticais, aí um pouco mais calibrosos, sobem, né? Em direção à superfície. Quando vai chegando na região mais superficial, saem os Fu Luo, né? Então, um pouco mais diminutos, né? Um pouco menores do que os primeiros, também no sentido vertical, também direcionando para a superfície. E quando a gente chega a nível de pele, a nível de zonas cutâneas, a gente vai ter os luos de sangue, que vão se espalhar horizontalmente para poder distribuir o sangue pelos tecidos, né? Ou pelo tecido superficial. E aí lembrar daquela história, né?
de que quando o colateral está cheio, vai se o TI ou o nutritivo ou o patógeno vai transbordar para o canal, uma vez que esse canal está transbordando ou está pleno, esse TI, esse sangue, esse patógeno vai para o órgão. Então, nós temos tanto uma questão de exteriorização quanto de interiorização, né? Então, posso tanto trabalhar o interior pelo exterior, quanto o exterior pelo interior. Então, eu tenho uma pele muito ressecada e eu fico passando creme e nada resolve. Tá, primeira coisa, como é a sua nutrição? Como é a alimentação do interior? Ou como é a nutrição que vai para essa pele, advinda de dentro, advinda do interno? Porque mexer no interno também vai refletir no exterior, né? Então, quem não teve uma notícia boa ou estava feliz e tudo mais, aí todo mundo olha e fala, nossa, você está feliz, você está vibrante, você está radiante. O que aconteceu se a pessoa só mudou um aspecto emocional que ressaltou, né? Uma emoção, um sentimento explodiu ali, fez com que o te movesse diferentemente, e isso vai refletir na parte do externo. Então, gente, lembra sempre disso. Os canais estão todos interligados, tá? E aí, beleza, né? Onde a gente atua normalmente na acupuntura? Normalmente atuamos a nível de canal principal. Podemos escolher fazer diferente? Claro que podemos, né? Em várias técnicas, em diversas técnicas, por exemplo, nós podemos utilizar os canais tendinomusculares, né? Como o próprio nome diz, já estão na parte de tecidos, né? Tecidos de locomoção, tendões e músculos. Então, considerando que o canal principal é um pouco mais interno, nós temos que ele vai estar interno aos músculos e tendões, mas também irriga os músculos e tendões, né? Porque, afinal, os canais tendinomusculares, assim como as zonas cutâneas, também possuem uma abrangência maior, também possuem uma superficialidade, né? Maior relativamente aos canais principais, mas também podem trabalhar um tipo de nutrição, um tipo de proteção, um tipo de distribuição diferente, porque nós estamos a um nível mais superficial. Então, se a gente pega, né, e jogar, às vezes, uma pedrinha no lago, por exemplo, jogar lá para o fundo do lago e soltar, às vezes o movimento que isso vai causar vai trazer mais deslocamento, né? Mas ele vai ser mais lento, porque a propagação para você trabalhar no interno é um pouco mais demorada, vamos dizer assim, depende mais pressão, mais força para interiorizar no corpo. Enquanto que se eu quero trabalhar algo mais externo, por exemplo, só tirar uma pedra no rio, rapidamente ele já mostra a movimentação, ela é rápida, mas ela também passa rápido. Então nós temos trabalhos diferentes, eu não tenho muito certeza do que posso fazer com essa pessoa, então eu quero saber como, se talvez esse trajeto pode me ajudar, né, a tratar essa dor, esse desconforto ou esse problema, eu posso começar tratando ou trabalhando ele a um nível mais externo, para que isso leve um impacto, vamos falar assim, mais a longo prazo no interior, ou seja, até que ele chegue no interno, isso pode ser melhor distribuído para não causar tanto impacto lá dentro. Por quê? Se a gente pega um ponto, um canal que vai muito para o profundo, o chacoalho no órgão é mais imediato. Então, se eu não tenho certeza de que é lá que eu quero atacar, para que eu vou causar um grande deslocamento, se eu posso ir em algo mais superficial e causar um deslocamento mais leve e testar, ver como é que funciona. Tá? Então, além da questão da teoria de, tendino muscular, luô, ou pontos que vão trabalhar o canal mais a nível de superfície, não vão causar prejuízo, não vão causar nenhum impacto interno. Isso não é fato. Ele vai causar, mas não com a mesma agressividade do que um tratamento voltado para o interno. Então, eu posso fazer
movimentar um pouco esse Qi, né? Por mais que o canal tendino muscular é voltado para o tecido, se eu melhoro a circulação de Qi e sangue nos tecidos onde são nutridos, os tecidos nutridos pelos canais principais, eu também consigo melhorar os canais principais, porque a circulação de Qi e sangue vai melhorar no local, tá? Então, acho que eu já comentei isso com muitos de vocês, de que, basicamente, né, massagem, acupuntura e qualquer outra técnica, isso é minha visão, gente, para trabalhar com o corpo, ela tende ou ela desenvolve uma melhor circulação, uma melhor absorção, uma melhor vascularização de sangue, dos tecidos, das estruturas. Então, a circulação não fica impedida, portanto, o local pode fazer trocas, o local pode se limpar, o local pode se hidratar, o local pode se nutrir, e aí é muito mais difícil que ele tenha problema. Então, quando a gente tem bloqueios e problemas impossibilitando ou incapacitando essa circulação livre, esse movimento fluido do Qi, e aí, né, e um Qi de nutrição, um Qi de qualidade, um sangue de qualidade, aí a gente consegue realmente ter uma resposta a todo o corpo, né? Então, por exemplo, quando vai fazer tratamentos de estética, a gente faz literalmente a união do tratamento do interno para o externo e do externo para o interno. Então, a gente une os dois tipos de acupuntura, aquelas que vão provocar uma mudança forte no órgão e na víscera, para que eu tenha um resultado para fora, e uma alteração mais focada para o fora, porque é o que a pessoa busca, né? Para que esse de fora também comece a mudar, e isso auxilie na locomoção e na melhoria, vamos falar assim, dos tecidos internos, né? Dos ânfos. Então, olhar a teoria de canais, gente, é saber como vou brincar com o tratamento ou como vou distribuir esse tratamento, né? E aí, só a nível de canais mais superficiais, a gente vai ter também, né, os Luo. Eu comecei falando dos principais, aí o Luo que emerge ou libera, sai do principal e vai em direção à pele, é o quem vai distribuir o Qi para esses outros canais. Agora, nós temos também a função do próprio Luo, né, que além dessas três, né, que sobem e irrigam a superfície, nós vamos ter o transversal, né, que vai interligar o órgão e a víscera, ou os pares acoplados, e o Luo longitudinal, que vai acompanhar o trajeto do canal em sua disposição, né, por onde ele vai, esse Luo vai também se espalhar. E aí a gente tem algumas características de alguns canais Luo que são bastante peculiares, né? Por exemplo, a do pulmão, a da vesícula, o do estômago, o do baço. A gente tem alguns canais que você fala, nossa, que Luo, intrigante esse Luo. Ele me serve para trabalhar tais estruturas, eu não sabia disso. Então, se vocês não lembram quais os caminhos por onde passam esses Luo, voltem lá para a aula de Luo, deem uma olhada, tem tudo lá explicadinho por onde eles passam, como eles comunicam. E aí, como disse durante a própria aula, e tem mais, né? Quem fez o curso lá comigo de localização de trajetos e pontos, já teve uma visão diferente do trajeto, eu acredito, né? De abrangência, de por onde passa, de como vai e de como interage, e ainda assim não consegui esgotar tudo, porque ainda tem ramificações. Se a gente for falar de ramos, a gente vai passar o fim de semana inteiro falando de ramificações e de comunicações do corpo. Tá? Tem bastante coisa acontecendo dentro desse corpo. E aí, gente, legal. Então, vimos os principais dos canais, né? Ou a partir dos principais para a superfície. Agora, o que acontece? Nós também temos a parte dos canais principais que interiorizam, né? Os tracejados aqui e que vão comunicar com o órgão e com a víscera, né? E aí, curiosidade, o canal interno, normalmente, eu acho que para todos isso é bastante visual, para alguns você tem que pegar caronas para entender, mas o órgão, o canal interno do órgão, se comunica com a víscera ou com o par acoplado. Normalmente ele passa por ele ou pelo próprio órgão, pela própria víscera ou pelo próprio órgão, e interage com o par acoplado também.
Então é muito comum a gente poder trabalhar e associar no tratamento os canais Yin com os canais Yang. Porque embora, Michel, aqui o meu problema é deficiência de Yang, então eu só vou trabalhar canais Yang porque o Yin tá bombando. Beleza, cara, mas você pode utilizar esse excesso ou esse acúmulo que tem num canal Yin também, que é uma reserva de Yang, para fortalecer o seu Yang, para fortalecer o seu canal Yang. E aí, qual que eu vou utilizar? Eu tenho duas estratégias. Uma, gente, é lembrar realmente dos pares acoplados. Né? Então, a gente, desde 5 movimentos, já começa a falar dos pares acoplados para que isso fique bastante gravado. Por quê? Porque se eu quero trabalhar um órgão 1, eu sei que eu tenho uma víscera full associada e eu posso também utilizá-la para isso. Então, a gente pode conversar e casar a informação, né? Lembra lá do metal yin, metal yang, madeira yin, madeira yang? É madeira do mesmo jeito. Quando eu falo que a responsabilidade, por exemplo, dos tendões é do fígado, eu também vou associar a vesícula. Por quê? Porque fígado e vesícula são associados, são pares acoplados. Então eu posso, né, naquela mesma fala do Imperador Amarelo, ele fala, eu posso utilizar Yin para tratar Yang. Eu posso utilizar Yang para tratar Yin. Um problema do Yin pode surgir no Yang. Um problema do Yang pode aparecer no Yin. Né? E aí ele fala, também por isso, posso utilizar o alto para tratar o baixo e o direito para tratar o esquerdo e vice-versa. Ou seja, eu tenho como relacionar porque estão relacionados. São pares acoplados. Yin e Yang não se dissociam. Eu posso convertê-los, eu posso movimentá-los, eu posso transferir de um para o outro, eu posso harmonizá-los. Eu posso utilizar os pares para esse tratamento, para essa observação. Então, se eu começo a ver que muito o problema é de estômago, o problema é de estômago, o problema é de estômago, eu vou trabalhar só o estômago? Posso, claro, mas não posso também ir lá e fortalecer um pouco junto com o baço? Afinal, baço e estômago se auxiliam para poder desenvolver a função da Terra. Né? Um órgão Yin, um órgão Yang, um órgão com função Yin, um órgão com função Yang. Né? E aí, curiosamente, essa questão do baço e do estômago fica ainda mais intrigante, né? Porque o estômago já tem uma função muito relacionada ao Yin, né? Ele é o mar dos 12 canais, ele é o mar do Yang. Então, é um cara, assim, muito potente de nutrição também, junto com o baço. Tá? Lembrem-se, é Yang Yin, Yang brilhante, Yang com plenitude para converter-se em Yin e formar nutritivo, formar matéria. Então, ele é o canal, vamos falar assim, o baita canal para a gente fazer nutrição. Tá? Então, é muito comum que a gente associe, por exemplo, pontos de canal de baço, pontos de canal de estômago durante um tratamento que às vezes não tem nada a ver com baço e estômago diretamente. Tá? Mas aí por quê? Porque sei que o meu Yin pós-celestial, o meu Yin adquirido, depende da função de baço e de estômago. Depende da função do Yang, do Yin, depende da função de liberação, de harmonização do fígado, depende de tudo, claro. Mas o baço, gente, ele é a nossa fonte de pós, né? A nossa fonte do adquirido. Então, realmente, a gente tem que cuidar mais dele. E aí, né, essa teoria vai ainda além, e a gente já vai falar um pouquinho sobre ela na discussão dos unitários. Tá? Então, saber essa parte do interno do canal também me auxilia a falar, putz, como é que eu vou trabalhar esse estômago se a minha síndrome é de coração? O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, como assim? O que tem a ver? Vai lá e olha o trajeto do coração. Ele passa ali pela região de estômago, ele tem uma influência também no estômago. Né? Então, eu posso e às vezes tenho que utilizar. Né? Não se utiliza ponto do pericárdio, por exemplo, para liberar o Ti do aquecedor superior e fazer descer. Ele normalmente faz descer enjoos, ele faz descer vontade, né, refluxos, ele faz descer o Yang do rim, ou o Ti,
o Ti do fígado que está... Oxe, ele faz descer o Ti do estômago que está tentando subir. Então, olha só como o coração pode me ajudar a auxiliar na descida do estômago. Porque eu sei que os canais passam, eles se interagem por ali. Então, saber dos ramos internos, gente, me ajuda muito na parte de tratamento. Além de, se a pessoa está sentindo dor no estômago, tem que ser estômago, porque é o estômago que mexe com o estômago. Não, é um monte de coisa que mexe com o estômago, né? E isso para todos os outros, tá, gente? Estou usando o estômago aqui só de referência, mas para todos os outros a mesma coisa. Tá? E aí, gente, a gente vai ter essa belezurinha aqui, né, dos divergentes, né, que acabei circulando aqui como se fosse o principal interno, mas não é, o interno está aqui, ó, inteiriço, não tem problema não, tá? Foi só um erro, um equívoco, mas tá tudo igual. Então, o que vai acontecer? É comum que os canais divergentes, né, a gente utilize eles para um tratamento mais do interior, mais voltado para o interno. Do mesmo jeito que os canais principais, né, a partir de alguns pontos, a gente sabe que a gente vai adentrar mais o Ti, né, e mais o sangue, movimentar mais o interior do corpo. Então, quando a gente quer mexer coisas internas, e aí mais especificamente, né, quem já sabe sobre os divergentes vai falar, pô, não, eu sei que ele tem uma característica ímpar, que é a única dele, que todos os canais divergentes passam pelo coração. Né? Então, a gente já tem uma visão diferenciada do tipo de movimento que esse cara faz. Agora, olha que curioso. É muito comum que se fale desses divergentes, por exemplo, para tratamento dos emocionais, né? Dos aspectos mentais, dos traumas. E eu concordo, claro, muito interessante, muito importante, mas vai além, né? Por que ele consegue fazer isso e por que ele faz isso? Se a gente pensa não só no trajeto, mas também que eles são mais internos, se eles têm uma relação mais com o interior, gente, eles têm um potencial mais yin. Então, a quantidade de sangue, de Ti nutritivo que move dentro desses canais tem que ser mais potente para poder reter e segurar aquele Shen, né, de acordo, poder manter aquele Shen com a necessidade do corpo. Então, quando eu quero trabalhar assuntos do yin, assuntos do interno, assuntos voltados à nutrição, ao controle do Shen, ao controle do nutritivo no interno, eu posso utilizar desses canais também para isso? Claro! Eu não preciso fechar a técnica dos divergentes para fazer a manifestação desse canal ou desse aspecto mental, por levar esse sangue até a mente, né? Levar esse sangue até o cérebro. Mas eu posso movimentá-lo de forma que a comunicação entre o canal principal e o órgão, e também essa parte do coração, esteja melhorada. Se a gente lembra que é o coração quem extravasa, é o coração quem produz o sangue, junto com o pulmão difunde para a superfície do corpo, para que aí ele adentre, é importante que esses canais estejam bem nutridos para que quando passem pelo coração, tenham uma capacidade de sangue boa. Né? Então, eles conseguem também trabalhar o coração. Né? Se vocês lembrarem lá da relação dos 5 movimentos, a gente tem que cada um dos canais também é mais diretamente relacionado ao movimento. Né? Então, a gente vai ter as zonas cutâneas com o pulmão, os tendinomusculares com o fígado, os luo e os principais com o baço, os divergentes com o coração e os extraordinários com o rim. Então, eu posso também direcionar para uma fisiologia a partir do tipo de canal que estou utilizando. Vocês já pensaram nessa possibilidade de melhorar o tratamento de fígado uma vez que eu utilizo o tendino muscular, por exemplo, do baço? Se o problema está envolvendo o fígado junto com o baço? Olha só uma possibilidade aí que talvez não tenham pensado. Né? Então, eu posso associar esses canais, porque pensando na localidade onde eles estão, nas relações que eles possuem, nas funções que eles possuem, então, abranger um pouco mais isso para realmente aplicá-lo na prática e não simplesmente, o trajeto é esse, só que eu não sei por que eu uso ou por que eu seleciono, certo? E aí, para fechar a fala, né, dos canais em geral, a gente vai ter os canais extraordinários, né, que vão estar lá como reserva de Ti e sangue,
vão estar lá para guardar e armazenar o excedente para quando a gente precisar desse cara, o rim poder doar essa reserva, né? Então, se a gente for pensar nas substâncias do corpo, né? Lembra quando a gente fala de yin, quando a gente fala de essência, ele é uma condensação do Qi. Então seria dizer que todo aquele Qi, aquele sangue, e aquele nutritivo, e aquele defensivo que estão além da necessidade, vão ser conservados na forma de essência, ou na forma de Yin, ou na forma de um Qi extremamente puro e denso, que fica concentrado nesses canais extraordinários em faces mais internas do corpo. Apesar de, né, ter canais extraordinários que trabalham movimentação, e movimentação ser algo externo em relação ao interior do corpo, né, porque são tecidos exteriores, né, músculos e tendões. Agora, não é porque ele tem uma função exterior que ele está no exterior. Tá? Ele vai mover o Qi para aquele local, lembra? Ele é um armazém de Qi. Então, ele é um armazém também de uma função específica. E aí a gente pode debater mais esses canais extraordinários mais para frente, inclusive trazer observações e compreensões maiores acerca de cada um desses canais, o que eu posso e não posso, ou como posso utilizá-los, mesmo com uma coisa, putz, eu nunca ouvi ninguém falar que você vai usar tendino muscular de estômago e de rim para fazer descer melhor o estômago. Pois é, mas dá para fazer. Eu posso agulhar a nível de canais superficiais para fazer descer melhor o Qi desses canais. Eu não preciso obrigatoriamente fazer técnicas extravagantes e o agulhamento em 3 níveis e usar 10 agulhas em pontos. Não preciso complicar muito. Eu posso ir direto no canal e enfiar uma agulha. Olha que lindo. A superfície do canal, a gente já viu, é irrigada lá pelos luo. Então, se eu coloco agulhas superficiais no canal, eu vou fazer com que essa conexão, com que esse canal que está mais externo ao canal principal, mas reflete o canal principal, desenvolva um pouco melhor o seu fluxo. Se eu melhoro o fluxo na superfície, eu melhoro no intermediário, eu melhoro no profundo. Olha que maneiro. Tá? Então, dá para pensar muito além, gente, para usar isso daí para tratamento. Tá? E aí os extraordinários é a mesma coisa, né? Qual é o nome desse canal, a que ele me remete, aonde ele está, por onde ele passa, qual é a sua função. E aí, se sei qual o tipo de Qi está armazenado no canal extraordinário, sei quando utilizar e sei quando olhar e falar, talvez esse extraordinário está meio bloqueado, porque ele passa por aqui e a função dele está meio deteriorada. Então, eu começo a observar que é a nível de extraordinário, é a nível de reserva, é a nível de rim. Tá? E aí muda o meu tratamento, muda a percepção minha de tratamento. Legal. Então, outra observação, e aí, gente, isso daí dá um quiprocó, dá um ziriguidom na mente, porque é um bando de nome estranho que o povo fala para você que tá tudo interligado, e aí eu não sei vocês, mas eu ficava, meu Deus do céu, eu não consigo nem guardar o nome desses caras. Imagina a relação dos nomes com quem é, e aí lembrar que o de cima é igual ao que está de baixo, que eles se relacionam e formam um eixo e ai, demorou. Gente, é um conceito extremamente simples. É um conceito tão simples que embanana tudo a cabeça. Basicamente, teoricamente, vou falar uns absurdos aqui, vocês não levam ao pé da letra, pelo amor, tá? Só para compreensão. Nós falamos dos pares acoplados quando a gente fala de 5 movimentos, certo? De órgãos e vísceras, de yin e yang. O que acontece? Do mesmo jeito que eu tenho pares acoplados entre yin e yang, eu vou ter como se fosse pares acoplados yin com yin e yang com yang. Então, seria como se fosse algo muito similar, que está distribuído, um no alto e o outro no baixo do corpo. Então, basicamente, é a mesma coisa que falar que são pares acoplados, mas não são. Não tem essa mesma relação, porque acoplados são interno e externo, enquanto que unitários é o mesmo nível, é a mesma camada. Nós vamos ter
Cada um dos unitários em uma camada. Então, como tentei representar a partir dessa imagem, né? Uma camada que vem do externo para o interno, mas que representam eixos, representam funções, representam características também de Qi e Sangue iguais. Só que aí dividem o corpo, né? Entre alto e baixo. Tá? Então, basicamente, a teoria pura é isso. Simplesmente isso. Ponto. Fecha a régua, garçom. Acabou. Não tem mais nada que tem para falar. Legal? Só que, a partir disso, a gente pode chegar a um monte de conhecimento, a um monte de compreensão sobre como funciona essa tal dessa teoria de canais. Por quê? Aí a gente começa a ver que, apesar de canais principais, tem canais principais Yang, que são mais externos do que outros Yang. Outros que comunicam o externo com o interno do Yang, outros que comunicam o interno com o externo do Yin, outros que fazem cada um uma função dentro do corpo. Por isso, eixos diferentes, camadas diferentes, características diferentes. Por quê? Se a gente fala que Yang é aquilo que está externo e Yin é aquilo que está interno, a gente vai ter estratos, né? Yang mais Yang, Yang menos Yang, Yang menos Yang ainda, e por aí afora. Né? Então a gente pode dosar, vamos dizer assim, as potências. E é basicamente isso que a gente faz quando fala de Yin e Yang, né? Esse é mais Yin, o outro é mais Yang, em relação a... Oi, gorda. Vai, vai pra fora. Tá frio, ela quer que deixe a janela aberta para ela pular, sem vergonha. Mas então, a gente consegue fazer essa transição ou perceber essas características. E aí uma delicadeza, e aí vou só expandir um pouquinho para você, gente, dá para a gente fazer horas e horas de debate sobre esse cara, até onde a gente consegue ir com ele. Mas, ó, quero deixar uma percepção aqui para vocês. Vamos pegar, por exemplo, o coração, o rim, o intestino delgado e a bexiga. Tranquilinho? Né? Tudo compreendido aí, né? Intestino delgado, bexiga, Taiyang. Então, o Taiyang que está no alto, intestino delgado, o Taiyang que está no baixo, bexiga, o Shaoyin que está no alto, o coração, o Shaoyin que está no baixo, bexiga. Olha lá, se eu pego que o Shaoyin é o pequeno Yin, ou aquele que tem, né, ou o menor, o Yin pequeno, eu tenho que o Yin pequeno se relaciona no alto. Se eu pego o coração, que é o Shaoyin, ou o rim, que é o Shaoyin, né, então falo que eles têm um Yin muito interno, ele está muito interno. Reparem que ele se comunica com o mais Yang dos outros. Né? Então eu tenho os extremos, os totais extremos, se unindo. O mais Yang com o Yin menor, ou o Yang maior com o Yin menor. Né? E isso acontece também com os outros. Né? Se eu pego a continuidade aqui e venho, né, para o triplo aquecedor no Shaoyan, né, VB, o Yang Min, e aí vou lá para o Yin, a mesma coisa. Vou ter aqui fígado, pericárdio, pulmão e baço. Então, vocês veem como eles se relacionam, sempre os opostos, sempre os de mesmo tipo de identidade, tá? Aquele mais extremo Yin precisa de um mais extremo Yang. Aquele que está na metade do caminho do Yin ou do Yang precisa aquele que está na metade do caminho. Eles se complementam, por quê? Tem o mesmo tipo de polaridade, tem o mesmo tipo de característica, só que oposto, porque é Yin e é Yang.
né? Então eu vou ter essa relação de algo que está num extrato mais interno com algo que está num extrato mais interno. Então, se eu penso a nível de profundidade de problema, eu vou vendo a nível de quanto mais externo, mais fácil de eliminação. Quanto mais interno, um pouco mais complicado. Mas, se eu me lembro das relações entre esses caras, eu consigo jogar um problema que está muito interno para algo muito externo. Porque eu sei a relação que ele tem com o Ian. Eu tenho como comunicar esse cara com algo mais Ian. Por quê? Porque aí sim eu tenho os pares acoplados. Né? Aí sim eu tenho como relacioná-los. Então, uma coisa é pensar a nível de acoplados, outra coisa é pensar a nível de camadas. Então, se eu penso nas 6 camadas do corpo, eu acabo pensando também em formas de tratamento distintas, né? Da mesma forma que, quando sei que cada um desses canais, ou cada um desses unitários, tem uma característica de polaridade, de transição, de funcionamento, e eu percebo aquilo que está acontecendo e falo, pô, peraí, se esse calor está entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, quem faz esse movimento de entrar e sair é o Shaoyan. Então é a nível de Shaoyan que eu vou trabalhar? Não, ó, o problema já está a nível de nutritivo. Se é a nível de nutritivo, eu tenho que ir para o Yanin, né? E aí posso pensar possibilidades. Né? Então fica um pouco palatável entender, por exemplo, como é que o coração às vezes é considerado tão externo quanto o pulmão, né? Porque, primeiro, ele se relaciona com algo que é muito externo, que é o intestino delgado, né? E ele tem essa relação com o tato. Então, ele também se apresenta na pele de uma certa forma. Ele também tem uma exteriorização porque ele tá lá muito yang. Ele é um dos donos do Min Men, né? Ele é um dos donos do fogo da vida dentro do corpo. A gente sabe que o Min Men, né? Ele tá lá no rim, mas o fogo ministro que o habita é compartilhado. Né? E aí, principalmente, a gente vai ter rim, fígado e coração com, perdão, né? A água, a madeira e o fogo com essa distribuição do fogo ministro. Certo? Então a gente começa a correlacionar as funções desses canais e compreender os movimentos que posso fazer. E aí, pensando a nível, por exemplo, de tratamento, né? Quando a gente fala de como desenvolver o agulhamento ou como pensar o agulhamento, gente, por favor, sequência de agulhamento importa e importa muito. Né? Então, se eu quero trabalhar um problema que está lá no pulmão, mas não quero trabalhar o alto, quero começar pelo baixo, porque o problema está no alto, eu posso ir lá pelo baço. Em termos, estou trabalhando a mesma potência, o mesmo tipo de ti, o mesmo tipo de sangue daquele que o pulmão distribui. Por quê? O eixo deles é muito similar. A polaridade deles, a qualidade de ti, de sangue deles é muito similar. Então, eu consigo auxiliar no tratamento pensando dessa forma. Então, eu acho uma forma de complemento do tratamento, uma forma de fechar um tratamento muito melhor. Quando eu uno polaridades internas e externas, ou seja, pares acoplados em yang, e também alto e baixo. Né? Então, posso unir esse pensamento para desenvolver o tratamento. Então, quero trabalhar, eu preciso trabalhar o baço da pessoa porque está mouse. Gente, o que está mouse do baço? Não está formando ti. Bom, primeira investigação, como é que está o rim? Como é que está o yang do rim? Se o yang do rim não estiver bom, o baço não vai ter capacidade de formar ti. Não, beleza, o rim está legal. E o baço? E o pulmão? Como é que está o pulmão? O pulmão tá também lá de acordo? O pulmão também tá mal mesmo, tá meio quebrado. Então, peraí, quem que eu tenho que trabalhar na verdade? Pulmão ou baço? Porque como eles formam um mesmo ciclo, como eles formam um mesmo eixo, é muito simples que o problema de um reflita no outro. Que o problema de um também se apresente no outro. Então, eu posso ver alterações no canal de baço, por exemplo, e isso não ter relação com o baço. Isso ter relação com o estômago ou com o pulmão? Pode? Claro que pode.
Por quê? Porque são fisiologias, são estratos, são camadas, são canais muito próximos. Então, eles podem desenvolver um problema no outro. E aí, se vejo, por exemplo, nesse caso, que o canal do pulmão está realmente com bastante problema, a fisiologia do baço está com bastante problema. E aí depois vejo que no pulmão isso daí está pouco em relação ao baço, que está muito, ó, peraí, se o pulmão está se apresentando, perdão, se o baço está se apresentando mais, o pulmão pode ser só consequência, pode ser só um arraste desse Qi perverso, desse Xie indo para o alto também. Então, estou tendo uma distribuição desse patógeno, uma distribuição desse Qi perverso a nível desse canal. Então, proteger o canal como um todo, trabalhar essa potência como um todo, vale muito a pena. É muito interessante. Certo? Então, gente, lembra que canais vão me auxiliar a observar o corpo, né? Por onde posso seguir para chegar onde quero. Quem está apresentando o problema tem relação com que tipo de fisiologia, com que tipo de característica de Qi, com que tipo de característica de nutrição, né? Se a gente pega aí, ó, pega um pouquinho só a fisiologia. A fisiologia principal do baço, transportar e transformar, certo? Legal. Gente, como é que o Qi vai transportar se ele não tem um empurrão do pulmão? Como é que o baço vai transformar se o pulmão não tem Qi? E o Qi é correspondência direta do pulmão. Vem como está muito interligado, a mesma coisa o coração e o rim. Como é que o coração pode manter o Shen se o rim não tem essência? Como é que o coração pode manter o sangue ou manter o sangue mesmo se o rim não tem essência ou se o rim não tem yang? Não dá, não funciona, porque são muito diretamente ligados. São parcelas do corpo que estão diretamente em união, tanto que têm o mesmo nome. Gente, pontos de mesmo nome, canais de mesmo nome, fiquem atentos a isso, né? Pontos com a mesma função, eles podem servir, mas aí eu pego, por exemplo, uma coisa que me quebrou a cabeça um monte de tempo. Eu ficava estudando pelos atlas, os pontos, e aí via que 200 pontos tinha influência no Shen. E aí, qual que eu uso? Qual que é bom? E aí comecei a me tocar, ó, tem o Shen do pulmão, tem o Shen do coração, tem o Shen, ou seja, tem o Shen do elemento. Então, se eu quero trabalhar o Shen que está correspondente ao metal, eu vou ter pontos de pulmão que vão ser interessantes, eu tenho pontos de IG que vão ser interessantes, porque tem a polaridade do metal. Então, eu começo a observar essas relações que não estão escritos, mas estão além, porque compreendo a base, o fundamento. Legal quanto a unitários, essa observação dos canais na aplicação, no ambulatório, na prática. Muito obrigado pela atenção, pelo ouvido de vocês. Bom, gente, então é isso. Fiquem bem, boa noite, fiquem com Deus, se protejam, tá frio para danar e estamos por aí. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima.